Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Prótica Arena, a primeira escola de produto do Brasil. E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos, porque tem feriado e a gente precisa editar mais rápido o episódio e tudo mais. Os tópicos vão ser: Agile Coaches podem ser Product Coaches? Polêmico isso aí, hein? Polêmico. Um papo com a Head de Growth do novo SaaS de crescimento mais rápido da história. Cada semana é um novo, né? Oh, recorde atrás de recorde. E uma aula sobre construção de produtos com o Flávio Steca, que é CTO do iFood. Boa! Mas bora pro jabá antes do conteúdo? Jabazeira, né? Claro. Primeira turma do curso de ProTops rolou nesse final de semana. Foi show. O Dudu deu até spoiler do conteúdo que ele vai apresentar na conferência que vai rolar lá em São Francisco, no ProTops Summit, que vai rolar daqui uns 15 dias. Dia 30/9 tem mais uma turma, que vai ser online, mas já tá esgotada. Só que o povo pediu e a gente já lançou mais 2 edições. Vai ter uma turma presencial, que vai ser dia 28 de outubro, em São Paulo. E vai ter mais uma turma online, ao vivo, no dia 25 de novembro. Além disso, dia 23 de setembro tem o Arena Sessions e mais da metade dos ingressos já foram vendidos. Eu já falei, mas só para relembrar, parte de manhã workshop, tem 3 workshops que você pode escolher, que é de No Code com o Efraim, que é GPM no Pipefy, análises financeiras para PMs com o Filippini, que já foi CFO da Use e da Minoops, fazer análise financeira e tal, é um tópico bem bom e bem importante para as pessoas de produto, né? Muito importante. E Product Sense com o Shiba do Nubank, também outro tópico bem relevante. E se você tem um case maneiro aí sobre matar uma funcionalidade, isso foi inspirado no nosso último episódio, inclusive, ou algum case sobre Project Ops, manda pra gente que tá rolando Call for Papers e você pode apresentar lá no palco do Arena Sessions pra galera. E no ingresso já tá incluído café da manhã, almoço, happy hour, tudo por conta dos nossos patrocinadores, a Avenue, a Bossa Box e a Juicy. E eu fiquei sabendo também que vai rolar Papo na Arena, ou presencial, não esse podcast que a gente faz toda semana, em setembro, hein? Pois é, cara, em parceria com a Serasa, vai rolar mais um Papo na Arena. O último foi sobre o ProDops. E no dia 27/9, que é uma quarta-feira, também vai rolar mais um. A gente não anunciou o tema ainda, já a gente fala, mas os ingressos já estão à venda e vai rolar happy hour também. E lógico que quem escuta aqui o Papo na Arena podcast tem 10% de desconto. O link, como sempre, aí vai estar no post na descrição com o desconto já aplicado para deixar a sua vida mais fácil, né? Agora, bora lá pra pauta? Bora lá! Para começar, a gente vai falar desse artigo da Petra Weil, que é a autora do livro lá Strong Product People, e que também ficou conhecida pelo PMWell lá, um frame que ajuda a entender as skills que são boas ou as que precisam melhorar, né, do desenvolvimento dos PMs. No artigo Why Agile Coaches Can't Be Product Coaches, ela comenta do boom de Product Coaches que vem acontecendo nos últimos anos e que muitas empresas começaram a olhar isso com mais atenção. E aí, um pouco por conta de custo e do lado financeiro, acaba rolando uma redução ali de custo, encontrar alguma coisa mais barata e que no final das contas, porque tem o mesmo nome lá, acabam contratando um Agile Coach achando que vai ser a mesma coisa. E aí ela toca muito na diferença entre das disciplinas, né, de produto e um pouco agilidade, apesar delas se entrelaçarem a todo momento, mas um pouquinho das diferenças, que a parte de PM normalmente está envolvido mais macro, né, tanto da parte de discovery e a parte de delivery, e que Agile Coaches, pela natureza e pelo histórico também, né, do Scrum e tudo mais, tá um pouco mais voltada para o delivery. Isso é o que ela fala no artigo. Meu pequeno Ix, em tempos onde todo mundo é especialista em algo na LinkedIn, qual a sua percepção sobre contratar Product Coaches e também sobre a agilidade? Cara, vamos lá. Primeiro disclaimer aqui, né? Eu nunca trabalhei em nenhum lugar que a gente tenha contratado Product Coach, nem em lugares que tivessem Agile Coaches ali, né? Então as percepções partem desse lugar. Mas eu trabalhei em lugares que tiveram mentores de produto, né? Principalmente acho que é comum até empresas que têm VC por trás, ter alguma pessoa de produto do VC ou de outras empresas investidas que ajuda ali, né? E tal. E eu acho que, especialmente Product Coaches, mais com essa vibe de mentoria, sabe? Que estão ali para ajudar
pô, em tópicos específicos que a empresa está precisando de ajuda, em coisas pontuais e não pessoas que estão ali no dia a dia, né? Acho que no dia a dia seria muito difícil de funcionar, de certa forma, mas pessoas que estão ali para ajudar com tópicos específicos da experiência delas mesmo, né? Acho que se você quer um coach ali, é para trazer essa pessoa que tem experiência em fazer algo que, se pá, você não sabe ou você não tem essa expertise dentro da empresa para ajudar. Eu acho que pode ajudar bastante a acelerar essa ganhada de conhecimento ali e a saírem coisas que não sairiam antes, ou que a empresa e as pessoas ficariam patinando pra caramba ali pra fazer. Então, Product Coaches, legal, acho que pode funcionar e tal. Aí a gente vai falar de agilidade, e eu sinto que eu sou a pessoa... Antes da gente começar a falar do tópico de agilidade, vamos comentar então sobre Product Coach. Um ponto que o Kagan fala bastante, né, tem até um artigo dele disso, e ele coloca lá, ó, disclaimer, eu não acredito que uma pessoa pode ser um bom Product Coach se ele não tiver experiência relevante com o produto em si. Eu não poderia concordar mais, assim, cara. Eu sempre falo no lance de que cada vez que passa a gente tem visto mais isso, que um monte de gente que posta um monte não significa que ela é expert. Talvez ela possa ser expert nos algoritmos ali, mas essa analogia que as pessoas falam, nossa, porque a pessoa tá postando muito, ela é especialista nesse assunto, é um ponto pra mim muito preocupante. E que acaba levando um pouquinho, inclusive, do que a Petra fala no artigo dela. E eu tendo até achar, é meio polêmico da pessoa que tá fazendo um podcast aqui, né? Mas às vezes eu acho, inclusive, que boa parte dos profissionais que são mais incríveis são as pessoas que você não ouve falar, tá ligado? São pessoas que às vezes, tipo, estão ali numa empresa fazendo puta trabalho e não estão no LinkedIn, né, fazendo post pra cacete ali de um determinado conteúdo. Pois é, isso é bem verdade também. Algumas das melhores pessoas com quem eu trabalhei, cara, elas não ficam postando e etc, mas se você chamar elas pra trocar uma ideia, ela vai te dar, sem sombra de dúvida, uma aula, assim. Mas enfim, no final das contas, eu acredito pra caramba que essa parte de coaching, mentoring e etc é muito sobre, beleza, identificar os gaps, padrões e usar a caixinha, menos caixinha das ferramentas e mais a caixinha das experiências. Uma vez que você já passou por aquela parada em várias situações diferentes. Uma das coisas que eu mais curto hoje, dando mentoring e coaching para vários CPOs e liderança de produto em geral, é isso, que quando tem determinada situação, eu começo contando, tipo, o que eu fiz, o que rolou, e em pelo menos mais de um lugar que essa mesma coisa já rolou, as abordagens foram diferentes, por conta do contexto, por conta de um monte de coisa. E, cara, só isso já abre pra caramba a mente, assim, e o papo vai ficando cada vez mais rico e a gente vai aprofundando mais, sabe? E aí a pessoa também já tá fazendo analogia ali, já tá, tipo, trazendo pro contexto dela o que dá pra trazer, o que dá pra adaptar. E isso eu acho riquíssimo, assim, sabe? E, pô, aproveitando, mandando um salve aqui para algumas pessoas que eu sou mentor, ou Product Coach, ou o nome que você quiser dar, o Ale da Capim, a Paula Nader da SBF, o Gabriel da Ideia Maker, o Amu da Ômega. É nóis, galera. Eu acho que é bem isso, assim, mano. Curiosamente, esse final de semana eu tava conversando com a minha antiga líder e ela tá num período, assim, ajudando algumas empresas ali e a gente tava até trocando ideia sobre como que é esse processo dela e tal, né? E é muito de você ajudar a desbloquear as pessoas, né? Nunca fiz coaching com você especificamente, tipo, formal, né? Porque a gente sempre troca ideia de produto ali. Exato, informalmente a gente ideia. Exato, mas é de fato a pessoa chegar com um problema, com uma situação ali que ela vai ter muito o contexto, né, do que tá acontecendo na empresa dela, e você com a sua experiência ali, com o que você já viu, ajudar a desbloquear aquela pessoa e a dar caminhos, né? Obviamente que eu acho que vão ter, como tudo, né, coaches que vão ser mais determinísticos ali de dizer, você deveria fazer isso e é isso, vão ter outros que vão ser, cara, tem essas opções, esses caminhos possíveis, eu já vi isso, e ajudar a pessoa, no fim, a tomar uma decisão, né? Mas o coach na empresa, não é esperado que ele tome a decisão, mas sim que ele ajude as pessoas que ele está treinando a chegarem nessa decisão, né? É isso. E é fazendo, porque a gente não pode passar esse podcast sem falar de futebol, né? É o podcast o maior podcast de produto e futebol do Brasil. Mas é engraçado que você trouxe o Kagan ali, né? Que fala que bons product coaches têm que ter uma experiência relevante de produto. Eu tendo a concordar. Mas se você pegar também uma discussão que tem em esporte, que é, pô, a pessoa para ela ser um bom técnico, ele precisa ter sido jogador antes? E eu acho que é totalmente diferente aqui, tá? O aspecto do esporte e do aspecto profissional. Porque eu acho que o aspecto profissional tem coisas ali que, cara, não tem como. E não que no esporte não
tenha, né? Tipo, tem coisas que só quem jogou vai saber, mas eu acho que tem outros elementos que um técnico que não jogou pode agregar ali, tanto tático quanto técnico. E eu acho que talvez uma analogia mais próxima disso aqui, olhando pro mundo do trabalho, produto, é, sei lá, não necessariamente um product coach, mas às vezes você vai ter um coach de uma outra disciplina que não produto te ajudando naquela disciplina. Então a gente falou aqui de financeiro, por exemplo. Você vai ter alguém ali que manja muito de financeiro, ajudando um time a ganhar mais conhecimento, a rampar mais rápido em conhecimento financeiro, sabe? Pode ser uma pegada. Total, total. Antes da gente falar de Agile, inclusive quando uma das épocas que a gente estava estruturando o time e evoluindo o time na Tembice, a primeira versão do time, ela tinha um formato e quando a gente entendeu, tipo, gaps e fortalezas do time, a segunda leva de pessoas que a gente começou a contratar foi muito pensando nesses gaps, sabe? Justamente para ter a troca ali da galera e tudo mais, pra evoluir nesses aspectos que tinham espaço pra melhoria, né? Isso daria um puto episódio de podcast, inclusive, só de construção de time, assim, que eu acho que é uma coisa que nós dois já fizemos. E é bem isso, assim, muito de construção de time é você entender o que seu time é bom, quais são os próximos desafios do seu time, o que precisa melhorar pra chegar lá, o que você quer que ele evolua e fazer montar esse quebra-cabeça, né? Aí, a gente pode fazer um temático aí sobre isso, hein? Fica aí, Pode, fica aí, fica aí. pode. Gosto do assunto. Mas então agora vamos falar sobre agilidade. Agilidade, né, velho? Eu ia falar lá no início que eu sinto que eu tô ficando cada vez mais ranzinza em relação à agilidade, mas talvez a framework de desenvolvimento como um todo, assim, né? Porque, cara, vamos lá, né? Não vou dizer quando surgiu todo esse movimento ágil, mas hoje você olha pra qualquer empresa, assim, se você não faz agile, tanto faz, vou ficar falando de forma intercambiável aqui. Mas parece que se você não faz, tá errado. Você não está fazendo o desenvolvimento certo. E eu acho que isso traz uma coisa ali pro desenvolvimento de produto, da gente, como pessoas de produto, passar a condenar qualquer coisa diferente. E onde que eu quero chegar com isso, né? Cara, você fazer produto passa por você fazer projetos também, né? Tem gente até que fala que construir um produto, no fim, é um sequenciamento de projetos que você tá fazendo ali, né? Você aprende, pensa numa coisa nova que você vai construir, constrói, itera em cima daquilo. E muitas vezes esse gerenciamento de projetos tem certos formatos de desenvolvimento que vão se encaixar mais ou menos, né? E aí pode ser, cara, pode ter times e momentos que funciona bem você fazer um Scrum, pode ter times e momentos que funciona bem você fazer um Kanban, fazer o bom e velho Scrumban. E tem horas que às vezes o que você vai fazer mais sentido ali pro momento do teu time é fazer um gerenciamento de projeto mais tradicional, um desenvolvimento de produto mais waterfall, vamos dizer assim. Fazer um Gantt, mano. Eu já perdi as contas de quantos PMs que eu vejo que tem pavor de fazer um Gantt, porque um Gantt aqui, né, um gráfico de Gantt, aquele gráficozinho do Microsoft Project, que liga ali as conexões de um projeto, né, dependências entre eles. E a galera tem pavor por dizer, não, porque eu sou produteiro e eu não posso fazer isso é coisa de gerente de projeto e tal. E às vezes, tipo, o que você tá fazendo pede isso. Às vezes você tá fazendo um negócio que depende de 10 áreas diferentes, que tem mega dependências, que uma coisa não pode andar se a outra não andar. E é só mais fácil você fazer o negócio como se fosse um waterfall, assim, e pra organizar, sabe? Então, eu parto desse ponto, assim, de como eu tenho me sentido em relação a Agile como um todo e essa demonização de certas formas de desenvolvimento que tem. Conectando com o texto, cara, eu concordo 100% ali. O Agile Coach, o Scrum Master ali, eles são papéis de um framework, né? No fim. De um framework que é totalmente voltado para o desenvolvimento de software, que é uma coisa que a pessoa de produto olha ali de N outras coisas, né? Então, o delivery é super importante, das coisas mais importantes ali, a execução, né? Mas uma pessoa de produto, de fato, falou lá no início, que o texto fala muito. Ela faz discovery pra caramba, mas ela não faz só isso. Ela tem que ter a parte estratégica, a parte de comunicação ali com outras áreas, a parte de
planejamento, às vezes a parte de negócio que a gente estava falando aqui, né? E alguém que não tem experiência nisso e que tem muito foco em entrega, não vai conseguir entregar isso, sabe? Não vai conseguir levar um time pra frente, que no fim é o que você quer quando você contrata um coach, é levar o seu time pra frente. Então, fazendo um wrap-up aqui, cara, não acho que faz sentido você botar um Agile Coach pra fazer um papel de Product Coach. Esse cara pode te ajudar eventualmente no seu desenvolvimento ali de software, mas acho que tá mais limitado a isso, sabe? Sem ter muita experiência em produto. Tem um ponto interessante, assim, que no final das contas é menos sobre processos, talvez, e o que. Tem até um artigo do Kagan também que ele fala sobre isso, né? Tipo, um time que tem todas as certificações, não tá conseguindo entregar muita coisa, versus um time que não tem coisa e tá conseguindo entregar. Qual que é mais agile, né? No final das contas. Ele zoou exatamente com essa parte. Que é o que eu vi acontecendo muito nos últimos anos, foi muito esse contexto de, beleza, eu tenho todas as certificações lá do Agile e, pô, esse é o processo. Encaixe esse processo aqui, tem que ter a daily, tem que ter o grooming, tem que ter o refining, tem que ter a planning, tanto tempo, planner poker, não sei o que, não sei o que. E aí, no fim, você gasta 30% da sua semana em reunião e 70% em execução, e olhe lá, porque você tem que se preparar para a reunião que você vai fazer. Então, eu acho que isso definitivamente não é o papel, não é só isso. De novo, se você, por exemplo, trazendo de novo o exemplo da Tembice aqui. Teve um momento a gente tinha Agile Coaches na Tembice, mas não tinha um para cada time e eles eram tipo Navy SEAL, assim. Cara, eles identificavam um problema, a gente estava identificando algum problema, ele ia lá, entrava, entendia o que estava rolando, rodava o processo, e algumas coisas precisavam de processos, outras eram mudança de estrutura, outras eram sei lá o quê, fazia esse raio-x, atuava e saía, sabe? Não Mas era focado na entrega ou era focado mais em processo de produto como um todo? Cara, como um todo. Tinha a época que a gente identificava que o problema era, cara, o delivery o discovery tá demorando muito, sabe? Legal. Então, beleza, como que podia ser que ele não ia atuar diretamente naquilo, mas ele trazia aquele raio-x pra gente, possível os parâmetros ali do porquê que aquilo podia estar acontecendo, e aí a gente trabalhava em cima, sabe? Então, era um negócio mais amplo, assim. E também eu sei, por exemplo, um outro lugar que funciona, a Silvinha da Jusce, inclusive um salve pra ela. Cara, na Jusce, por exemplo, a área de agilidade da Jusce é super reconhecida aí e tal, mas de ser útil mesmo, sabe? Por exemplo, na Jusce, a área de agilidade atuou até no RH, tá ligado? Foi até uma pessoa pro RH pra ajudar num monte de coisa lá, sabe? Então, aí eu acho que é uma utilização inteligente, tá ligado? Que é, beleza, você vai adaptar pro que vai fazer sentido pra aquele contexto ali e tudo mais. Pra isso, eu acho que funciona, sabe? Que pode funcionar de novo, pra esse tipo de contexto. Quando a agilidade, ela tá no princípio. Você tá querendo agir na causa, na raiz, pra ir entendendo o contexto, adaptar pra alguma coisa. Eu acho que quando a agilidade é a mentalidade e não um processo, isso. né? E não a aplicação de um framework, basicamente. Exato. E no fim, eu acho que às vezes a gente esquece que, cara, agilidade tá no nome, né? É ser mais ágil, de fato. É você conseguir executar em menor tempo no limite, né? Então, e de fato, nesse cenário onde você pensa agilidade como mentalidade, ela é aplicável a qualquer área, e não só ao desenvolvimento de software, né? Então faz sentido você levar para RH, faz sentido você levar para financeiro. E aí, mais uma vez, aí você vai usar a sua caixinha de ferramentas lá, e que pode ser que tenha um framework, pode ser que tenha uma parada ali, que naquele momento vai fazer sentido aplicar aquilo. E no fim a gente é inimigo dos Agile Coaches? Não, né? Essa vai ser a pergunta vocês vão responder pra gente. Essa vai ser a nossa pergunta desse episódio, que é, pelo que falamos, somos inimigos ou não? É igual ter a piadinha no Braincast, né, dos temas do podcast, que vai ser o Agile Coaches. Estamos sendo justos com eles? Seu tema futuro aí de um papo na arena. Um bom tópico, bom tópico. A nossa segunda indicação de hoje é de mais um podcast do Lenny Rachitsky, lá da Lenny Newsletter, Lenny Podcast. E dessa vez é uma entrevista com a Meltem Berkowitz, que ela é Head de Growth na Deal, que é uma empresa que ajuda a fazer todo o processo de RH globalmente para empresas que querem contratar
mundo afora, né? E o legal é que umas semanas atrás, né, Arthur, a gente falou aqui do podcast do Lenny que entrevistava o head produto lá da Ramp, que até então era o size de crescimento mais rápido da história, e aí eles foram ultrapassados pela Jill, que foi uma empresa que foi de zero de faturamento a 300 milhões de dólares de receita recorrente anual em 3 anos ali. Então ela até fala que eles foram o primeiro a ser mais rápido e nós fomos o segundo mais rápido ali, que ficamos maiores do que eles nesse sentido. E o que eu curti desse papo especificamente, além desse contraste aí de duas empresas cresceram super rápidas em episódios próximos, né? É que ele é bastante focado em growth, diferente do outro que era bastante focado em produto, sim. E especialmente no fato da Meltem, ela dá uma certa desmistificada em growth. Ela até fala em um certo momento do episódio ali, cara, não tem nada de rocket science, e eu super concordo com ela, não só em relação a growth, mas em relação a produto como um todo. Não tem nada de rocket science no que a gente faz aqui. Outra coisa bem legal, principalmente para esse momento de vacas magras do mercado como um todo, que ela toca bastante é como explorar canais mais baratos. Então, sair um pouquinho ali daquele mundo de mete dinheiro em Google Ads e Facebook Ads pra caramba e força seu crescimento a partir dali. E ela fala sobre como atrair tráfego, principalmente entendendo onde que as pessoas estão fazendo as perguntas que o seu produto resolve e indo lá responder, mas sem ser aquela pessoa que responde, meu produto faz isso, vai lá e olha e contrata, mas sim como se fosse um amigo de fato ajudando a pessoa, né? Então, pô, imagina, Arthur, você vem me perguntar assim, pô, cara, tô procurando aí uma ferramenta que me ajude a fazer isso, e eu iria responder pra você, pô, Arthur, eu já usei essa tem prós e contras e tal, e ela fala muito sobre isso, de você não ser aquele vendedor chato, mas sim alguém que agrega valor no que tá respondendo, né? Mas acho que o ponto que eu achei mais legal, assim, é trazer, cara, growth não é mistério, sabe? Seja útil para as pessoas, entenda o que elas querem e você vai conseguir ter impacto ali em growth muito mais, às vezes, do que forçar meter dinheiro muito num canal com um produto que às vezes não faz sentido, com uma estratégia que não faz sentido, sabe? Uma das coisas que eu mais curti nesse papo, e que é inclusive o nome da minha newsletter, que é o Básico Brilhante. E ela fala isso constante várias vezes. Sobre, cara, você não precisa fazer 1 milhão de coisas e, nossa, usar a tecnologia mais fancy do momento ou growth hacking e blá, 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 blá. Cara, você já faz o básico, você já tá na frente de, tipo, muita... E ela, inclusive, fala assim, antes de você pensar em qualquer estratégia de growth, vai olhar o que seu site carrega rápido. Tipo, você consegue alterar o copy do seu site rápido, isso? Você consegue fazer um teste AB do copy que funciona sem precisar de, parar o desenvolvimento. Ela falou, cara, beleza, depois que você estrutura essa parte, show. Aí você pode começar a pensar em outras coisas, né? E etc. Mas no final das contas, velho, eu acredito muito, assim, no feijão com arroz, funciona muito, assim. Trazendo um exemplo aqui, quando eu tava na Instacarro, cara, a gente, no princípio, assim, a gente tinha muitas dúvidas beleza, a gente tinha um objetivo muito claro, que era como que a gente aumenta aqui receita, agendamentos e blá, 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 e toda a cadeia, assim, né? E aí a gente não tinha muitos dados, assim, na época, né? Eu tô falando disso há muitos anos atrás, assim, a Instacarro na época nem tinha área de produto, eu cheguei lá pra estruturar isso, então era normal, né? E produtos que estão começando não vão ter muitos dados, né? É um negócio que a gente vê muito conteúdo na internet, não, você tem que ser super data-driven, não sei o quê. Mano, se você não tem dado, não tem como você ser data-driven, então first things first, sabe? Exato, e aí foi exatamente isso que a gente fez. O que a gente foi falar? Colocou Hotjar, colocou os eventos lá no Google Analytics e tal, pra conseguir entender o funil, pra conseguir saber o comportamento do usuário, baseado nisso, cara, a gente foi melhorando o produto, que a gente, beleza, as pessoas estão saindo nessa etapa aqui, as pessoas não entendem esse copy aqui, as pessoas estão tipo, pra você ter uma ideia, o botão mais clicado na primeira página na época era o como funciona. As pessoas não sabiam como funcionava o nosso produto, tá ligado? Depois a gente, cara, cresceu pra caramba, mudou muito e tudo mais. Mas é isso, cara, a gente fez o básico, tá ligado? A gente não foi querer reinventar a roda, assim. E eu vejo hoje, dando mentoria, dando consultoria aí pra empresa, da galera querendo muito dar, os 3 passos
sendo que tem um monte de coisa básica que dá pra você fazer e com certeza você vai ter timing, você vai estar bem ocupado pra resolver elas, e você resolvendo elas, sim, vai estar muito melhor que muita coisa, sabe? Ah, total. E até sobre essa parte de dados também, só um complemento, né? Que a galera às vezes acha que dados é, tipo, é só quantitativo, né? Talvez eu já tenha falado isso até em outro podcast, porque eu repito isso com bastante frequência, mas dados não é só quant, mano. O quali também conta, e principalmente quando você é pequeno, você tá começando ali, cara, vai ouvir o que a pessoa tá dizendo, sabe? Vai pegar, às vezes, anedotas, né? O que uma, duas pessoas te falaram, às vezes é o suficiente pra você entender. Isso aqui não tá funcionando realmente, sabe? É o clique que você precisava ali. Então, abram a cabeça pra isso. E só pra fechar, assim, né? É legal que ela fala também sobre velocidade. A gente falou de agilidade ali no primeiro bloco, né? E no podcast da Ramp é um dos pontos principais, o quanto velocidade é algo importante pra eles atingirem o resultado que eles conseguiram. E ela fala que na Deal é igualzinho. Eles têm lá o Deal. Isso aqui tem que ser feito na Deal Velocity, sabe? Que é um negócio ali num pace a mais do que normalmente as coisas têm que ser feitas. Então, é um tema frequente aqui de empresas que crescem rápido, que o produto evolui muito, tem essa velocidade, entregam muito e conseguem estar ali shipando coisas com frequência, né? É algo que tá cada vez mais, acho que, comum nos conteúdos que a gente tem visto hoje em dia, né? E que, pô, no fim, se nós, pessoas de produto, conseguirmos fazer coisas mais rápido, entregas mais rápidas, gerar valor mais rápido, acho que todo mundo sai ganhando, porque nossos consumidores é o que eles querem também, né? No limite. Exatamente. E que bom que a gente tá escutando, tá começando a ver mais isso, né? Porque por muito tempo esse lance, nossa, velocidade versus qualidade, né? Sempre foi um assunto meio complexo ali. Eu acredito pra caramba nisso, inclusive no próximo bloco a gente também vai falar um pouco sobre isso de velocidade, e teste e aprendizado contínuo. No final das contas, pra mim, eu acredito pra caramba que quanto mais isso tá nos princípios, né? Quanto mais tá enraizado ali, mais, e ela também fala isso no episódio do cara do Ramp lá, ele também fala bastante sobre isso. Quanto mais os princípios estão muito claros e tá definido aquilo, né? Todo mundo tá enraizado aquilo, fica muito mais prático e muito mais fácil qualquer tipo de discussão sobre N aspectos, né? E é um aspecto cultural da empresa, né, velho? Eu já trabalhei em lugares onde se valorizava culturalmente ser rápido ali nas coisas, em lugares em que não adiantava o time de produto e tecnologia querer ser rápido. A cultura do lugar não era fazer as coisas rápidas. E aí, essa é a batata ali pra você se frustrar se você quiser mudar, né? Porque às vezes a empresa quer ter espaço pra mudar, às vezes não, às vezes é só, cara, o jeito que aquela empresa opera é daquele jeito e talvez não seja o seu jeito, né? Acelerado e tal. Então, mas é cultural, eu acho que não é um negócio que, tipo, produto e tecnologia vão ser de um jeito ali e se o resto da empresa não tiver aquilo culturalmente, você só vai estar gerando atrito. Então, precisa ser um negócio que vem, tanto no exemplo da Deal quanto da Ramp, eles falam, cara, isso vem do início, vem das primeiras pessoas que estavam ali. E na Deal ela fala especificamente, tipo, quando a gente foi desenvolver e formalizar a cultura, a gente botou isso porque a gente não tava inventando coisa. A gente falou, o que que a gente já faz? E a gente falou, a Deal Velocity. A gente fala disso o tempo todo, então tem que estar aqui. Então, não, é um negócio que tem que estar desde o princípio e nos princípios da empresa. O conteúdo 3 é a entrevista do Flávio Stecas, CTO do iFood, do podcast Be a Founder. No último episódio eu até comentei por alto no meu tempo da Móvel. Eu mandei um salve pro Joca e pro Jardel. E coincidentemente esse episódio foi lançado logo na semana seguinte. E fica aqui também meu salve pro Steca, que também me ensinou coisa pra caramba. Sou meio suspeito pra falar, porque a Móvel foi meio que minha escola de produtos, assim, foi um dos primeiros lugares que eu trabalhei em termos de produto. E no episódio ele comenta muito sobre os aprendizados, do crescimento da Móvel, na época do boom de mobile, do nascimento do Play Kids, dos testes que eles fizeram, etc., dos números gigantes do iFood, dos 3 princípios da cultura de produto. A gente estava falando isso no bloco anterior e vamos falar um pouco mais disso. E os 3 lá do iFood, a Capitã Marvel, pelo aspecto da resiliência, força e etc. O Lego, no aspecto de encaixar as coisas, conectividade, poder usar as peças, né, as APIs e etc. em outros lugares. E o lance do jet ski,
que é para testar as teses mais rápidas e etc. Vídeo que o iFood transatlântico, mas que eles não querem perder a velocidade também, né, para testar teses e etc. Pra você poder dar cavalinho de pau, se você quiser. Rondondondon. E eles também falam sobre a importância da liderança, de reforçar e repetir a mensagem. A gente falou disso bastante no episódio do cara do Ramp lá, falamos um pouquinho no bloco anterior também. E disso tá na veia dos times, né? Essa mensagem para tá algo e que nesse lance de reforçar a mensagem, que às vezes quando você vai reforçar alguma coisa nova, algum movimento que é importante, precisa ser estudado, que acaba normal passar do ponto, né? Que aí, pô, quer implementar alguma coisa e aí, tipo, passa do ponto e depois você tem que puxar um pouquinho mais pro outro lado e falar, ó, tá bom, não precisa levar ao extremo, não é todas as situações. É o que eu falei em algum podcast, de você estica muito a corda pra depois dela voltar um pouquinho pro estado que você queria que ela tivesse. Exato. E outra coisa bacana que ele fala também sobre os programas que estimulam a utilização no mundo real, principalmente o iFood, que é um produto online, o offline, né, o Phygital, sei lá, os nomes cools do momento. Então, pô, eles têm momentos onde que as pessoas, os times, né, operam os restaurantes, fazem entregas, também, tipo, estão lá no atendimento. Claro que eles também falaram sobre AI, dados, importância do benchmark, e, enfim. Caralho, hoje é uma edição que não tem conteúdo que é específico de AI. Ainda Tá bem que vendo? a gente falou aqui agora pra não passar batido, porque já Tá teve vendo? futebol, tem que ter AI também. Exato. Mas e aí, Aix? A gente acabou já falando um pouquinho no bloco anterior, mas quais os princípios aí que você acredita na construção de produtos aí? Velocidade? Sacanagem. Só porque a gente tá. Rio Velocity. A gente tá falando. Papo na Arena Velocity. É isso. Mas, cara, sem sacanagem, hoje em dia eu acho que é uma das coisas principais. Pra mim, contato com o usuário ali, então. E o contato com o usuário, ele se desdobra de várias formas, né? Seja você ter ali, de fato, estar falando, tá fazendo pesquisa, tá vendo a pessoa usar seu produto, tá fazendo o negócio que a galera chama. É dog feeding ou dog fooding? É dog feeding, né? De você tá comendo ali o que você tá fazendo, né? Que é super importante. E isso, particularmente, é um negócio que às vezes é também fácil de negligenciar, principalmente se o seu produto não for pra você. Então, até na Z1 agora eu passo um pouquinho por isso, assim, de... É uma conta em que o público-alvo é diferente, né? Uma conta pra adolescentes ali, né? Um produto feito pra geração Z. Eu já tô um pouco mais velho ali que a geração Z e um pouco mais ranzinza. Tá um pouco? Mas que eu pego e uso as funcionalidades ali, porque, cara, só assim você vai ter, tipo, a percepção do que a pessoa que tá usando seu produto tá fazendo, né? Nisso que você falou de viver na pele, cara, pra mim isso é mais do que fundamental, assim, é uma parada que eu sempre bato muito na tecla com meus times, ou com as pessoas, que cara, você tem que reservar no mínimo 15, 20 minutos por dia para usar o seu produto ou a parte do produto ali que você é responsável. Aí você fala, minha agenda é cheia, etc. Cara, interessado dá um jeito. Do tipo, não seja todo dia, mas que seja frequente, que isso seja um princípio, sabe? Que esteja na sua cabeça ali para fazer constantemente. E de criar momentos para isso, né? Criar momentos para que isso aconteça. Na Yellow, por exemplo, a gente tinha um dia que o atendimento tinha um dia extra de folga. E quem fazia os atendimentos nesse dia extra era a galera das outras áreas, produto, design, tech, ops. E, cara, cada coisa que a gente priorizava que antes, na hora que a gente... cara, mas isso aí dá pra você fazer sem, mas na hora lá do rush, velho, do tipo, pô, vamos ajudar. Na Tembice, mesma coisa, cara. Inclusive, um parêntese, né? Eu tenho 32 anos e eu tirei carteira de motorista pela primeira vez há 2 meses atrás. Então eu realmente usava pra caramba. Eu tirei ano passado. Eu realmente usava pra caramba os veículos e testava, e realmente era o meu, tipo, uso, assim. Mas do mesmo jeito que quando você não é usuário do seu produto, que até mesmo eu usando com bastante, certo? Meu estilo de uso era diferente, dado vários contextos, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na Meitu, eu não era o usuário do aplicativo de colocar maquiagem, filtros e tudo mais, mas eu tinha que arrumar maneiras de entender e conversar com os usuários, né? E a gente, na época, o boom era o Facebook, os grupos do Facebook, a gente, cara, criou um grupo e convidou as pessoas que mais usavam nos países pra gente começar a pegar insumo disso, sabe? Como que elas utilizavam, quais os outros apps elas utilizavam, e isso dava insumo pra gente evoluir o produto como um todo. Sim, em cima disso tem 2 coisas até perigosas que a gente tem que tomar cuidado pra não deixar acontecer, né? Que não vou fazer isso porque é muito difícil. E é foda porque se você tá achando muito difícil, meu amigo, imagina a pessoa que não tá sendo paga pra fazer aquilo. Então, um exemplo clássico aqui era,
Fluxo de cadastro. Fluxo de cadastro normalmente é um negócio longo, chato de fazer, não sei o quê. E aí você pensa, puta, não vou testar isso aqui porque é mó chato. Ou então vou criar um ferramental aqui pra eu dar 2 cliques e gerar o cadastro que eu preciso. E não, quando você tá fazendo o tempo todo, você tá vendo as dores, né? E conecta com o segundo ponto que eu queria comentar, que é não deixar de ter o olhar crítico, né? Porque quando você tá olhando muitas vezes a mesma coisa, muita coisa vira paisagem ali, né? Pô, eu cuido de crédito, e aí eu tô olhando o tempo todo ali a experiência de crédito, eu passo pela mesma tela 50 vezes ao longo do dia. Mano, é muito fácil eu não reparar num pairing que tá errado ali na tela, sabe? Mas tá olhando toda vez como se fosse a primeira vez de fato que você olha. É difícil, mas se a gente se forçar um pouquinho, é um negócio que rola. E aí, voltando pros princípios, tem outra coisa que eu acho super relevante, que é esse ownership dos resultados, né? Então, pra mim é muito importante que o time de produto ele se preocupe com o negócio e não só com o produto. Tipo, a gente não tá fazendo produto no vácuo, não adianta só a gente fazer o produto mais lindo do mundo, o produto que melhor funciona pra gente do mundo, sem se preocupar ali com o resultado e com o impacto que aquilo tá tendo pro negócio. E por último, uma parada que eu passei a valorizar mais nos últimos anos, mano, é colaboração, principalmente depois de... Eu tô trabalhando remoto desde 2019, né? E eu percebi que é muito fácil cada squad, cada time de produto e PM ficar no seu mundinho e nunca se falar e não tá completamente desconectado e não ser um time, né? É um time de produto necessariamente. Então, eu acho legal ali para um time de produto crescer e evoluir junto e puxar a barra para cima e melhorar o produto como um todo na empresa, que existe essa colaboração, essa troca de ideia, que as pessoas ali estejam conversando e tendo convivência entre elas como time de produto e não só como time do seu squad que você tem ali. E no final das contas, isso também ajuda a entender os problemas, né? Então, o lance do resiliência ali, força e etc., de a galera se complementar, né? Do, tipo, disso, assim, quanto mais essa colaboração rola, na hora que um tiver mais o outro vai falar, cara, não, peraí e tal. Então, isso também, essa ajuda colabora com isso também. E um outro lance que também o Steca fala muito no episódio é o lance do, tipo, da velocidade, dos testes e de manter isso, o lance até do jet ski também que ele comenta. Eu sou meio suspeito pra falar, e apesar de, né, isso é um tópico que a gente traz quase todo episódio, eu sou meio suspeito pra falar sobre isso. E eu acredito muito a gente tá comentando no bloco anterior, de como colocar isso como a mentalidade, né, no final das contas. Não é que se a gente quer que você teste trocentos milhões de coisas, etc., só por testar. É muito como isso entra como uma mentalidade, provavelmente para isso, sei lá, para você estruturar a base, para você conseguir testar muita coisa rápida. Pô, provavelmente no primeiro momento pode ser que você vai até ser um pouco mais lento, porque você vai ter que preparar o sistema ali para ele aguentar isso e etc. Então você vai usar umas ferramentas para fazer uns testes, né, no code e etc, para fazer uns testes, mas para depois isso vai precisar ser estruturado um pouco maior. Na Loft, inclusive, eu mudei um princípio, já adicionei um princípio de produto que era Fast and Furious, que na dúvida a gente ia testar. Que eu preferia que a gente errasse, mas a gente aprendesse, do que ficar discutindo, pensando muito ou querendo a solução perfeita, sabe? E no final das contas eu acredito muito nessa parte, assim, e que quanto mais essa mensagem, essa tecla bater nessa tecla, falar sobre a mesma coisa, e a liderança dando suporte nisso, é um caminho mais rápido, talvez, para chegar, virar a mentalidade, estar enraizado, sabe? É isso, sem suporte da liderança, né? A liderança deixando você seguro pra fazer as coisas, tipo, muito dificilmente você vai fazer por conta própria, ali na real, né? Então, é a velha história dos incentivos, né? As pessoas fazem o que os incentivos mostram pra elas que é pra ser feito. Então, E no final das contas, toda empresa é espelho da liderança, né, cara? Toda área é o espelho da liderança. Então, se, tipo, é um efeito cascata total, assim, cascata no aspecto de olhar para outra, olhar para liderança, olhar para outra, e isso acontece, né? tá vendo? A gente começou falando de waterfall lá no primeiro bloco e a gente terminou aqui no terceiro falando de cascata. Tudo conectado, é um podcast cíclico. Então,
Então é isso por hoje, galera. Esse foi mais um episódio do Papo na Arena. Não se esqueçam de dar 5 estrelas pra gente se você curtiu esse episódio, adicionar o podcast na sua playlist, compartilhar com a galera, ajuda pra caramba a gente aí a ter novos ouvintes e seguir a gente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, @ProductArena, lá geral. Manda pra gente ideias de conteúdo, compartilha com a gente o que vocês acharam do podcast. E é isso aí, semana que vem tamo de volta. Bom feriado, Arthur. Bom feriado, Aikera. Bom feriado. É nóis. Até Valeu, semana que galera. vem.